Esse terceiro tópico nós vamos tratar sobre a terminologia convencional versus terminologia bíblica. Boa parte da confusão existente no testemunho cristão vem da terminologia que teólogos criaram para simples verdades da Bíblia. F. B. Hollen disse certa vez que a teologia moderna pegou muito dos termos das Escrituras e os esvaziou do seu sentido bíblico, dando depois a esses termos significados inventados pelos homens para fundamentar os seus próprios sistemas teológicos. Quando comparamos essas ideias com a palavra de Deus, vemos que elas estão distantes da verdade. A igreja é um dos exemplos mais evidentes de como a terminologia convencional criou um novo sentido para o termo bíblico igreja. A maioria dos cristãos usa esse termo para referir-se a um prédio, a um edifício, aonde vão quando querem congregar. Essas pessoas dizem: vamos à igreja, ao se referir à sua reunião nesse edifício. Todavia, a Bíblia nunca usou a palavra igreja desta maneira. A Bíblia fala da igreja como sendo um grupo de pessoas remidas que foram chamadas para fora de dentre os judeus e gentios por meio de uma crença no Evangelho. Essas pessoas compõem o corpo de Cristo e um dia reinarão com ele sobre esta terra. A Bíblia mostra claramente que a igreja não é um edifício material, pois ela diz que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou à morte por ela. Efésios 5, 25 a 26. Fica claro que isso não poderia ser dito de um mero edifício construído por mãos humanas. A palavra de Deus também nos diz que a igreja costumava ser encontrada na casa de algumas pessoas. Romanos 16, 5, 1 Coríntios 16, 19, Colossenses 4, 15, Filipenses 2. Ela diz que a igreja tinha ouvidos para receber instrução. Atos 11, 22 a 26, que tinha poder de discernimento para saber a vontade do Senhor. Atos 15, 22, podia orar. Atos 12, 5, ser saudada. Romanos 16, 5, ser perseguida. Atos 8, 1, 1 Coríntios 15, 9. A partir dessas referências, é óbvio que a igreja é um grupo de pessoas salvas pela graça de Deus, e não um mero edifício de pedras de madeira. Uma irmã das Antilhas, que havia aprendido algo sobre a verdade da igreja, foi questionada pelo, entre aspas, ministro de sua denominação local, da razão de ela não ir mais à igreja. Sua resposta foi: a única igreja que eu encontro na Bíblia é aquela que se lançou ao pescoço de Paulo e o beijou, referindo-se a Atos 20:37. Então, apontando para o edifício no final da rua, continuou, abre aspas, se aquela coisa ali se lançar ao meu pescoço, ela vai me matar. Os cristãos também usam erroneamente este termo para descrever uma seita na igreja. Eles falam de alguém ser membro de uma igreja, quando o que querem dizer é ser membro de uma seita denominacional ou não na igreja. A verdade é que as Escrituras não falam de sermos membros de qualquer outra coisa que não seja o corpo de Cristo. Todo crente no Senhor Jesus Cristo é membro desse corpo. 1 Coríntios 12, 12, 27. Também ouvimos cristãos falando de pessoas, entre aspas, se filiarem à igreja, quando estão se referindo na realidade a pessoas que se unem a uma seita na igreja. A H. Hollen disse certa vez: a igreja não é uma associação a qual os homens podem voluntariamente ligar ou dela se desligarem conforme a sua vontade, como acontece no caso das seitas. A Bíblia não ensina que devemos nos fazer membros de uma igreja. Só existe uma igreja na Bíblia. A ela o Senhor, e não nós, acrescenta pessoas quando elas creem nele para a salvação. Atos 2:47, 5:14, 11:24, 1 Coríntios 6:17. Uma vez perguntaram a um irmão que entendia esta verdade a que igreja ele pertencia. Ele respondeu, abre aspas, pertenço à igreja da qual ninguém é capaz de se fazer membro, fecha aspas.
Evidentemente, a pessoa que fez a pergunta ficou bastante surpresa e indagou: então como vocês conseguem novos membros? Ele respondeu, abre aspas, é o Senhor quem acrescenta pelo Espírito quando são salvas, mas as pessoas não podem acrescentar-se a si mesmas por sua própria vontade. 1 Coríntios 12:13. A única coisa a qual nós poderíamos, entre aspas, juntar deveríamos buscá-lo fazê-lo, é a comunhão dos santos. Atos 9:26. Mas não podemos fazer a nós mesmos membros da igreja. Há quem às vezes pergunte, abre aspas, quem é que dirige a sua igreja? Fecha aspas. As pessoas pensam que vamos falar o nome de algum, abre aspas, ministros. Todavia, a cabeça da igreja mencionada na Bíblia está no céu e é o próprio Cristo. Colossenses 1:18. Também costumamos ouvir pessoas dizendo, abre aspas, nossa igreja ensina tal coisa e tal coisa, fecha aspas. Todavia, não existe qualquer pensamento na Bíblia de Deus que a igreja ensine alguma coisa. Tal ideia é totalmente humana. Se os homens criassem uma organização com certas doutrinas e credos formulados segundo o padrão de sua seita, as pessoas até que não estariam erradas se dissessem que aquela organização ensina, mas uma organização de homens não é a igreja. A verdade é que a igreja não é um corpo legislativo que estabelece regras, leis e doutrinas. Ela não ensina, mas é ensinada. E isto é feito por indivíduos com dons que são levantados pelo próprio Cristo, a cabeça da igreja, que está hoje ressuscitado no céu. Atos 11:26. Santo. Outro exemplo da confusão terminológica existente na cristandade é encontrado no significado da palavra santo. Muitos cristãos pensam em um santo como alguém que vive ou viveu uma vida exemplar. Porém, a Bíblia usa o termo para descrever todos os crentes, até mesmo aqueles em Corinto, que eram notórios por suas divisões e carnalidade. 1 Coríntios 3:1-4. Eles estavam associados ao mal moral, 1 Coríntios capítulo 5, e alguns professavam má doutrina que atacava os próprios fundamentos do cristianismo, 1 Coríntios 15. Não existe um grupo de cristãos na Bíblia que esteja numa situação mais precária, exceto talvez pelos Gálatas. Mesmo assim, apesar de todo o fracasso deles, a palavra de Deus chama os coríntios de santos. Com base nisto, fica claro que a Bíblia define santo de um modo diferente daquele normalmente usado pelas pessoas nos dias de hoje. William Keller disse que na mente da maioria das pessoas, ser santo é ser algo mais do que mero cristão. Mas na realidade o que acontece é que um cristão é algo mais do que um santo. Ele disse, abre aspas, muitos diriam que minha doutrina é estranha, por todos nesta região serem considerados cristãos, porém pouquíssimos em todo o mundo serem considerados santos, e talvez nenhum deles seja visto assim até chegar no céu. Mas está muito claro, não há nada mais evidente que um cristão é um santo, e muito mais do que isso. Santo é alguém santificado. Ser santificado, posicionalmente falando, é ter sido colocado à parte ou separado por Deus para a bênção de Deus. E isso acontece quando nascemos de novo. Aqueles que são nascidos de Deus foram colocados à parte ou separados da massa da humanidade que caminha rumo à destruição. Prática que tem a ver com o aperfeiçoamento da santidade na vida do crente, que significa tornar nossa vida praticamente consistente com a nossa posição. João 17:7, 1 Tessalonicenses 4:3-4, 1 Tessalonicenses 5:23.
Hebreus 12:14, 2 Coríntios 7:1. Todos os crentes desde o início dos tempos são santos. Por isso podemos chamar de, abre aspas, santos, fecha aspas, aqueles que vivem nos tempos do Antigo Testamento. Deuteronômio 33:3, 1 Samuel 2:9, 2 Crônicas 6:41. Todavia eles não eram cristãos. Apenas os crentes a partir do Pentecostes até o arrebatamento estão nesta posição diante de Deus. Um cristão, entre aspas, é alguém que creu no Evangelho da vossa salvação, fecha aspas, e por consequente foi selado com o Espírito Santo, tendo assim sido feito parte da igreja, Efésios 1:13. Ele foi deste modo colocado em uma posição muito mais abençoada, estando ligado a Cristo, a cabeça da igreja, do que um santo do Antigo Testamento. O cristão é um santo, mas é muito mais que isso. Ele é membro do corpo de Cristo, 1 Coríntios 12:12 e 13, e filho de Deus, Romanos 8:14 a 15, Gálatas 4:5 a 7, Efésios 1 a 5. Estas são as coisas que os santos do Antigo Testamento não eram. Existe também a santificação prática, que tem a ver com o aperfeiçoamento da santidade na vida do crente, que significa tornar nossa vida praticamente consistente com a nossa posição, como já foi dito. O espaço não permite que continuemos decorrendo, enumerando todos os diversos termos que são erroneamente usados por cristãos atualmente. Examinaremos alguns deles à medida que avançamos com o nosso tema. Estado de espírito, o pré-requisito necessário para se aprender a verdade. Uma pergunta: por que tantos cristãos aceitam essa ordem de coisas que foi inventada pela inventividade humana na cristandade, sem sequer questionarem sua veracidade? Podemos também perguntar: por que a ordem de Deus na Bíblia para adoração e ministério passou despercebida a tantos cristãos? A resposta está no fato de que existe uma exigência moral necessária para se compreender a verdade. Esse importante pré-requisito é encontrado em um estado de espírito. Os pontos a seguir são absolutamente necessários para quem deseja ter um estado de espírito adequado à compreensão da verdade das Escrituras. Primeiro, passar um tempo na presença do Senhor em comunhão com Ele. A palavra de Deus diz: o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Salmo 77:13. Considerando que é ali que está o caminho dele, precisamos estar ali com ele, se quisermos discernir qual a sua vontade. Para o cristão, estar em seu santuário significa viver na sua presença, na companhia dele e em comunhão com ele. A vontade do Senhor a respeito destas coisas nos será revelada quando estivermos no secreto lugar da sua presença. Na tua luz veremos a luz. Salmos 36:9. Não existe um substituto para a comunhão com o Senhor. Este tremendo privilégio de comunhão com Ele está em nossa disposição para dele desfrutarmos a qualquer momento, pois temos livre acesso à sua presença através da oração. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas a cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Provérbios 8:34. Segundo, ter o desejo de fazer, ou seja, praticar a vontade de Deus. A Bíblia diz que, abre aspas, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina é dele, ou se eu falo por mim mesmo. João 7:17. A maioria dos cristãos, se não a totalidade deles, deseja conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Mas isso não é o que este versículo diz.
ele fala do desejo de, abre aspas, fazer, fecha aspas, a vontade de Deus. Não é apenas do mero conhecimento dela. Muitos cristãos passaram a vida inteira sem saber qual era a vontade de Deus para eles. E isso pode acontecer em muitas áreas, inclusive onde e como Deus gostaria que eles se reunissem com outros cristãos para adoração e o ministério. A razão disso é que não basta ter o desejo de conhecer a vontade de Deus. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança. Provérbios 13:4. O conhecimento da vontade de Deus é revelado àqueles que estão desejosos de fazer esta mesma vontade, custe o que custar. Quando estivermos comprometidos em fazer a vontade de Deus, Ele a tornará conhecida para nós. Terceiro, ter o exercício espiritual de aplicá-la a si mesmo a fim de aprender a verdade. A Bíblia diz que Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la. Então apregou ali um jejum junto ao rio Ahava para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós e para os nossos filhos e para todos os nossos bens. Esdras 7:10, 8:21. Precisamos fazer o mesmo e sermos diligentes em buscar a verdade, examinando a palavra de Deus. Atos 17:11. No livro de Apocalipse, o apóstolo João deveria tomar o livrinho que continha a verdade dos conselhos de Deus concernente a Cristo e a sua herança na terra. Caso desejasse, ele pediu o livrinho, mas pedir apenas não bastava. O anjo lhe respondeu: toma-o e come-o. Apocalipse 10:9. Isso nos mostra que a verdade não é automaticamente dada àqueles que simplesmente pedem por ela, mas sim àqueles que possuem energia espiritual para tomá-la. Isso requer diligência. A alma dos diligentes se farta. Provérbios 13:4. Paulo disse a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2:15. Ele também falou das palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido nos estudos diligentes feitos por Timóteo. 1 Timóteo 4:6. De um modo geral, existe entre os cristãos de hoje uma triste falta de estudo pessoal das Escrituras. Alguns cristãos se apoiam tão somente naquilo que recebem como alimento espiritual do assim chamado pastor da sua igreja, ou do que escutam no rádio. Através desses meios, é muito improvável que os ouvintes recebam a verdade sobre o assunto que estamos tratando. Consequentemente, não é de surpreender que muitos cristãos não conheçam a ordem de Deus para os cristãos se congregarem e para a adoração e para o ministério. Ter inteireza de coração para conhecer a verdade quando esta é apresentada. A palavra de Deus diz: aos retos nasce a luz nas trevas. Salmo 112:4. Podemos não gostar da verdade quando ela é apresentada, mas se tivermos um coração reto e honesto, reconheceremos que se trata da verdade. Alguém disse que quando a verdade nos incomoda, isso pode ser um sinal de que não estamos olhando na direção correta, pois a verdade não machuca a menos que seja necessário. Nossa única conclusão quanto à razão de muitos cristãos simplesmente aceitarem toda essa ordem de coisas da profissão cristã sem questionar é que está faltando um ou todos esses pontos. Paul Wilson costumava dizer
Se existir algum impedimento à nossa compreensão de uma passagem das Escrituras, isso ocorrerá por uma das três razões a seguir, ou por todas elas. Primeiro, não lemos a passagem atentamente. Segundo, adotamos uma ideia ou ensino preconcebido do assunto, e isso está nos impedindo de enxergar o verdadeiro significado. Terceiro, nossa própria vontade está no comando, portanto, não queremos a verdade. Que Deus nos ajude a compreender as Escrituras, a vontade do Senhor e obedecê-la.